A biologia é a área da ciência que estuda os seres vivos. Nossas aulas têm como objetivo apresentar parte considerável do que essa área aceita atualmente como fatos científicos e que são cobrados pelo vestibular. Para isso, vamos focar na história da produção desse conhecimento. Observando povos nativos, conseguimos notar uma tendência que o ser humano tem em nomear tudo o que é importante para a sobrevivência dele. E quando se trata de seres vivos, costumamos encontrar a criação de nomes para se falar sobre um determinado grupo com uma série de características em comum. No Brasil, conseguimos notar isso ao ver a quantidade de nomes com origem tupi-guarani que ainda usamos para classificar alguns grupos de animais e plantas, como baiacu, cupim e samambaia, por exemplo. Como vamos acompanhar nesse texto, com o passar do tempo, as classificações dos organismos vivos foram se tornando mais complexas para abraçar a diversidade conhecida naquela época. Dentro da biologia, temos um ramo focado especificamente na delimitação dos tipos de organismos e sua classificação. Essa área é a taxonomia. Ao longo desse vídeo, vamos olhar dois momentos históricos importantes para a classificação dos seres vivos que usamos hoje em dia. O primeiro é a Idade Antiga na Grécia. Dos autores ocidentais mais antigos que produziram classificações sobre seres vivos, podemos falar que Aristóteles foi o que produziu uma maior quantidade de material sobre o assunto. Muitos outros autores anteriores falaram sobre suas observações de animais e plantas e utilizaram classificações, e ele pode ter incorporado diferentes pontos desses autores. Nesse período, os seres vivos já eram classificados de forma geral em dois grandes grupos, o reino plante e o reino animalia, ou então o reino vegetal e o reino animal. Aristóteles, por sua vez, classificou esses organismos em grupos menores de acordo com a semelhança de suas partes, e para isso ele utilizava os termos gênero e espécie. Nessa interpretação, todo gênero é dividido em espécies, independente do nível de classificação. Se pegarmos como exemplo um grupo de animais carnívoros, poderíamos classificar os cães como uma espécie e o grupo dos carnívoros em si como um gênero. Da mesma forma, poderíamos chamar o grupo dos cães como um gênero e classificar os poodles como uma espécie. Com o passar do tempo, o cristianismo se tornou o pensamento dominante na Europa, e com a interpretação literal do Gênesis, passou a ser aceito que todos os grupos de seres vivos que existem hoje em dia são descendentes diretos dos casais iniciais criados por Deus. Como vimos, entre os conceitos de gênero e espécie, o conceito de espécie é o mais restrito, o que tornou a espécie como a unidade da criação. O conceito de espécie muda e passa a ser descrito como o grupo de descendentes do primeiro casal de plantas ou animais que surgiram no momento inicial do planeta. Nos séculos XV e XVI, com as invasões europeias ao redor do globo nas grandes navegações, muitas espécies exóticas foram coletadas e levadas à Europa. O aumento no número de exemplares resultou em um aumento dos estudos sobre animais e plantas e as tentativas para classificá-los. Com a passagem do tempo, muitas pessoas se debruçaram para ajudar no desenvolvimento desses estudos, de tal forma que, já no século XVIII, já existia uma grande quantidade de conhecimentos produzidos por naturalistas relacionadas a esses organismos. Apesar de muitas pessoas estarem envolvidas nos estudos de plantas e animais, podemos citar como um dos mais conhecidos hoje em dia o autor sueco Carl von Linné, ou como chamamos de forma aportuguesada, Linneu. Seu principal objetivo era organizar os seres vivos de forma que facilitasse a descrição e padronizasse os distintos nomes utilizados na descrição de plantas e animais. Para construir um modelo de classificação que atendesse ao seu objetivo, ele adota algumas ideias elaboradas por diferentes pessoas desde a época de Aristóteles até os seus dias. Com isso, ele propõe um sistema que pudesse ser o padrão para os naturalistas na classificação da natureza. Ele foi tão bem sucedido nisso que parte dos sistemas que utilizamos hoje faz parte desse modelo. O grande trunfo do trabalho do Linneu está em unir diferentes ideias existentes em sua época na criação de um sistema coerente de classificação, descrição e nomeação. Vou apresentar agora as ferramentas utilizadas por ele, não necessariamente na ordem como foram adotadas por ele, mas da mesma forma que essas ferramentas foram desenvolvidas por pessoas diferentes em tempos diferentes, Linneu as conheceu e as adotou em sua obra gradativamente em momentos diferentes. Ele propôs em seus livros que a ciência vegetal devesse se erguer na dupla base da sistemática e da nomenclatura. A sistemática tendo relação com uma ordenação das plantas em grupos hierárquicos, com grupos maiores formado por grupos menores. Aqui, diferente de Aristóteles e outros autores que usavam apenas reino, gênero e espécie como níveis categóricos, Linneu passa a usar 5. Reino, que seria dividido ainda em plantas, animais e minerais, e os outros 4 níveis, que seriam a classe, ordem, gênero e espécie.
espécie. Enquanto em Aristóteles, essas duas últimas poderiam mudar de acordo com o recorte que o autor escolhesse, para Linneu elas passam a ser categorias bem definidas. As 4 categorias seriam classificadas de acordo com as semelhanças físicas e proximidades entre os grupos de indivíduos. Esses níveis são hierárquicos, o que quer dizer que um conjunto de espécies formam um gênero, o conjunto de gêneros formam uma ordem e o conjunto de classes formam um reino. Na categoria mais detalhada teríamos as espécies, que seriam grupos de indivíduos relacionados fisicamente com a capacidade de se reproduzirem. Essas espécies, por fim, seriam as mesmas que foram criadas por Deus no início dos tempos. Do século XVIII aos dias atuais, os seres humanos começaram a coletar e classificar os organismos vivos de inúmeros locais do globo, o que fez o número de espécies e gêneros conhecidos crescerem absurdamente. Em 1753, por exemplo, Linneu especulava que existiriam por volta de 10.000 espécies de plantas no planeta. Já agora, no ano de 2016, foram contabilizadas por volta de 374.000 espécies de plantas. Com esse aumento, os autores posteriores a Linneu sentiram a necessidade de criar novas categorias intermediárias, e atualmente utilizamos 7: reino, filo, que a gente pode encontrar tanto em botânica quanto em zoologia, ou divisão, que é exclusiva da botânica, depois classe, ordem, família, gênero e, por último, espécie. Mas, dependendo do tipo de estudo, também conseguimos encontrar outras categorias intermediárias, que não são tão usadas como as anteriores, como subfilo, infraclasse, subordem, superfamília, subfamília, subgênero e subespécie. Para padronizar a classificação, Linneu propõe uma nomenclatura fixa para cada um desses grupos taxonômicos. Aqui podemos destacar a ideia de que gênero, classe e ordem devem ter um nome formado apenas por uma palavra de raiz grega ou latina. 17 anos depois de estabelecer as regras de nomeação para gênero, ele aprofunda na nomeação de espécies. Antes disso, sempre que a primeira espécie de um gênero novo fosse descrita, essa ganhava automaticamente o nome do gênero. Quando outras novas espécies desse gênero fossem descritas, para se diferenciar da primeira, passavam a ser reconhecidas pelo nome do gênero com um adjetivo ou uma frase descritiva. Como funcionaria isso? Vamos supor que descrevemos a primeira espécie do gênero rosa. Essa espécie seria conhecida simplesmente como rosa. Se encontrássemos uma nova espécie desse mesmo gênero, teríamos, normalmente, a descrição das características dessa espécie em latim. Vamos pegar como exemplo a espécie Rosa silvestris alba cum rubori folio glabro. Sua tradução seria algo como rosa silvestre branca com flores avermelhadas sem pelo. Linneu vai pegar aquelas mesmas regras propostas para os outros grupos taxonômicos e aplicar aqui em espécie. Esse segundo termo deveria ser uma única palavra com a função de distinguir a espécie entre as demais, e não mais para descrevê-la. Com essa nova forma de classificação, o nome daquela espécie deixa de ser comprido e complicado e se torna apenas rosa canina. Atualmente, chamamos essa nova forma de classificação de classificação binominal, justamente por precisar apenas de 2 palavras para nomear uma espécie. A primeira sendo seu gênero, seguido do seu epíteto específico, ambos escritos em latim. Para diferenciar de outras palavras no texto, devemos seguir algumas regras. Deve ser escrito em itálico ou sublinhado, com a primeira letra do gênero maiúscula e as seguintes minúsculas, como podemos ver nesse exemplo do nome científico da espécie humana, que é Homo sapiens. Essas regras criam uma padronização que facilita a comunicação entre pessoas de nacionalidades diferentes e facilitam na organização das diferentes espécies. O conceito de espécie e a forma como o ser humano classifica os seres vivos não acaba aqui, mas para falarmos sobre essas mudanças mais recentes, precisamos conhecer outras áreas da biologia, e isso vamos ver ao longo das próximas aulas. E por hoje acabamos por aqui. Os vídeos vão sair a cada 2 sábados aqui no Ilha de Ignorância. Se você tiver interesse em acompanhar a série, é só se inscrever no canal. E tchau!